Bom dia, senador. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Estou aqui representando a ABCIP, que, como o senador acabou de dizer, a gente representa as concessionárias de prestadores privados, né, do serviço de iluminação pública. Então, como a gente pode imaginar, para essa prestação do serviço de iluminação pública, a COSIP tem uma importância absolutamente fundamental, porque é o lastro do custeio dos serviços, tanto da operação em si, quanto da expansão das redes públicas de iluminação e também da eficientização energética, né, que é algo que tem muita relevância hoje em dia e que também vai resvalar no tema das cidades inteligentes. Então, tudo isso tem muito a ver com a alteração da redação do artigo 149-A da Constituição Federal, que foi trazida pela reforma, e a gente precisa falar um pouco disso também agora na regulamentação. Bom, a gente sabe, né, muita gente sabe que em 2010 ocorreu uma grande mudança no setor de iluminação pública. A COSIP foi trazida para a Constituição por uma emenda constitucional em 2002. Então, desde 2002, os municípios já podem instituir as suas COSIPs, e muitos deles o fizeram, né? Grande parte dos municípios brasileiros hoje cobram a COSIP. Só que só em 2010 que houve uma mudança bastante relevante que trouxe muito a COSIP para o centro das discussões, que foi uma resolução da ANEEL que dispôs que os municípios deveriam assumir os parques luminotécnicos e a prestação de serviço de iluminação pública, que até então, por costume e por prática, era prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, né? E existia uma zona cinzenta aí, porque as distribuidoras de energia elétrica prestam um serviço público federal e o serviço de iluminação pública é um serviço municipal, de interesse local. Então, isso foi consertado, né, pela ANEEL em 2010 e foi concedido um prazo de 4 anos para que os municípios assumissem a prestação desse serviço efetivamente, o que aconteceu, o fim desse prazo, em 2014. Então, a partir de 2014, os municípios têm o serviço sob responsabilidade deles, eles podem fazer a prestação direta, podem contratar atividades por terceirização, serviços mais simples, né, de prestação de serviços, e podem também delegar a iniciativa privada por meio das concessões, né, chamadas parcerias público-privadas, que desde então começou a surgir no setor de iluminação pública esse modelo de PPP, né, e hoje em dia expande cada vez mais, tem um crescimento exponencial significativo. Hoje a gente tem 146 contratos de PPP em vigor no Brasil e isso tende a crescer enormemente. E esses contratos, e não só para a prestação por meio de PPP pela iniciativa privada, mas também pela prestação direta pelos próprios municípios. Tudo isso precisa do lastro econômico-financeiro. Esse lastro é a COSIP. Né? Então, a COSIP, na redação original da Constituição Federal, no artigo 149-A, era prevista como um tributo para o custeio dos serviços públicos de iluminação pública. Teve uma discussão inicial do que seria isso, o que isso estaria coberto, e o que seria serviço de iluminação pública, a operação e a expansão do parque luminotécnico, o que mais. Teve algumas discussões judiciais, o STF conseguiu finalmente se posicionar de uma forma consolidada, no sentido de que a COSIP originalmente cobria os serviços públicos de iluminação pública, incluindo telegestão, mas não mais do que isso. E existe uma expectativa crescente, todo mundo fala disso, em outros países isso já está bastante avançado, dos serviços de cidade inteligente, né? As Smart Cities. E a tecnologia também tem avançado muito nesse sentido, então existe uma demanda reprimida muito grande, uma demanda reprimida que é de mercado, mas é também da população. Então, isso começou a ser muito discutido se a COSIP poderia cobrir esses serviços também de cidades inteligentes que estão correlacionados aos serviços de iluminação pública. E considerou-se que não, que do jeito que estava a Constituição Federal até então, que não seria possível, seria usar um tributo, uma contribuição para outra destinação que não aquela que estava prevista na Constituição. E por conta disso que surgiu a discussão da COSIP na reforma tributária e houve a alteração para ampliar o uso da receita arrecadada da COSIP. Né? Então, além de poder ser usado como custeio do serviço de iluminação pública, incluindo telegestão, agora também pode ser usado para custeio, expansão e melhoria de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação dos logadouros públicos.
Isso, claro, abre uma porta para que a COSIP também possa custear serviços de Smart Cities, o que nós, do setor de iluminação pública, consideramos extremamente positivos. Nós recebemos isso com muito bons olhos, né? Só que agora, claro, surge a discussão de quais são os limites desse novo conceito, desse novo uso da COSIP, para que os municípios tenham a sabedoria e a parcimônia de usar isso bem, né? Que isso não abra demais a porta para outros serviços que não tenham nada a ver com monitoramento, segurança e preservação de logradouros públicos, né? E esse dinheiro seja desperdiçado de alguma maneira para outros serviços. Então, essa é uma preocupação inicial do setor. E a regulamentação, né, no artigo 82A do Código Tributário, a sugestão da regulamentação, parágrafo único, o inciso 2º traz uma descrição do que são esses novos serviços, né, do uso ampliado da COSIP, como a gente chama. E traz alguns contornos. Esses contornos a gente considera que são positivos, são um norte, uma diretriz para os municípios, isso é muito importante. Claro que existem conceitos abertos e é sempre aquela dúvida, né? Aquele impasse. Se fechar demais os conceitos, a gente engessa também demais esse uso ampliado que é muito precioso. Por outro lado, se a gente abre demais, a gente corre o risco do desperdício com outros serviços que não teriam uma correlação e uma importância de interesse público. Então, a preocupação com o inciso 2º, especialmente, que é a definição desse novo uso que a reforma trouxe para a COSIP, é no sentido de que, se essa definição ela é suficiente para que os municípios tenham um bom norte para fazer um bom uso ampliado da COSIP. E uma outra coisa que também é uma preocupação nossa do setor e que não está na regulamentação, então é uma sugestão que nós fazemos para que isso seja pensado nessa regulamentação, é dar prioridade para o uso da COSIP para o serviço público de iluminação pública, né? Porque agora a receita da COSIP ela pode ser usada para o serviço de iluminação pública e para os serviços de sistemas de monitoramento de segurança e preservação de logradouros públicos, que seriam mais cidades inteligentes. E a gente não pode perder de vista, apesar de que são muito bem-vindos os serviços de cidade inteligente, mas não podemos perder de vista que o serviço público, em sentido estrito, que é um serviço essencial, extremamente importante para a segurança pública, para o uso do espaço público, para o desenvolvimento socioeconômico, é o serviço público de iluminação pública, que é o do inciso 1º do parágrafo único do artigo 82A do projeto de lei, né, como alteração do Código Tributário. Então, a gente considera importante, como aprimoramento para essa regulamentação, que seja considerado que os novos usos da COSIP de cidades inteligentes, a COSIP vai poder ser usada para esse custeio, mas que é preciso dar prioridade para os serviços públicos de iluminação pública, aqueles descritos no inciso 1. Né, ou seja, se, por exemplo, o município tem uma X de arrecadação da COSIP, se a demanda para o serviço público, que deve ser a prioridade, for de 70% desse dinheiro, vai ter 30% para os sistemas de monitoramento, preservação de logradouros públicos, cidades inteligentes. Né? Mas uma coisa não pode vir antes da outra. O serviço acessório, entre aspas, digamos assim, embora tenha também interesse público, ele não pode vir antes, o gasto, o uso da COSIP não pode vir antes para esses serviços acessórios, entre aspas, do que o serviço de iluminação pública em sentido estrito, que é um serviço público essencial. Então, essa é uma preocupação que nós temos do setor, uma sugestão que a gente traz como aprimoramento da regulamentação desse novo uso da COSIP que a reforma trouxe. E eu encerro aqui agradecendo, eu acho que não vou esperar o sinal, pedir para eu me silenciar. Agradeço mais uma vez, todos estão convidados para conhecer a ABCIP. Nós vamos até lançar um panorama, nós lançamos todo ano um panorama do setor de iluminação pública no Brasil, um panorama maravilhoso, sou suspeita para falar, mas é um trabalho bastante importante. E nós vamos fazer o lançamento do panorama de 2025 aqui em Brasília esse ano,
na SEB, que é o prestador de iluminação pública aqui de Brasília, que também é associado da ABCIP, e resolvemos fazer esse lançamento aqui porque tem muita gente, tanto do governo quanto do setor de iluminação e iniciativa privada aqui em Brasília, com muito interesse nisso. Então, a gente vai fazer esse lançamento dia 6 de junho, na SEB, às 10 horas. Todos estão convidados também. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Vanessa.